E aí, gente, Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas aplicações atuais de computação quântica, né? O que já dá para usar hoje. Obviamente a gente deveria também excluir, explicar o que por enquanto não é possível. Por exemplo, no momento é impossível quebrar criptografias como a RSA e AES, ou criptografia de chave elíptica, que são três que são assim fundamentais na internet, né? Então, uma questão que computação quântica pode trazer é de quebrar esses tipos de criptografia. Especificamente a RSA poderia ser quebrada no futuro, talvez, com versões mais recentes do algoritmo de Shor, que o objetivo é fatorar grandes números, né? E que seria talvez usado no futuro para quebrar esse tipo de criptografia. Outro também que seria importante seria o algoritmo de Grover, usado mais para hashes, né? Para você ter um banco de dados de hashes e você quebrar a segurança deles em uma velocidade que não é possível atualmente nem com supercomputadores atuais. Mas isso não é uma realidade, não é algo atual, não é uma aplicação que a gente pode dizer agora é possível. É só uma aplicação teórica que já tem 30 anos de vida praticamente. O paper do Shor foi em 94, o algoritmo de Grover foi mais ou menos um ano depois. Então, tem o algoritmo de Simon também, enfim, mas a questão é que esses algoritmos não são possíveis atualmente de serem implementados com o sucesso que se espera, né? Então não é uma aplicação atual. Outra coisa que não é uma aplicação atual é simplesmente você ter isso na sua casa, né? No momento você sabe que existem empresas que estão tentando criar sistemas que são mais desktop da vida, mas por enquanto é algo tão longe que é como se a gente estivesse no ENIAC ainda, num sistema que não tem como ir para nossa casa no momento. Embora a gente queira, né, gerar mapas em Minecraft com computação quântica, né, porque seria mais rápido. Porque essa é a questão, computação quântica é mais rápido. Então, vários problemas que, talvez, em jogos, talvez, coisas para a vida real, né, para a vida de cada pessoa individualmente, seriam resolvidos com esse tipo de tecnologia, mas atualmente essa não é uma aplicação atual. E tem uma página da D-Wave, uma empresa que a gente estava vendo em outro vídeo, que eles falam especificamente disso, né? Quais são as aplicações atuais para os sistemas deles. E eles falam do ponto de vista comercial. Então eu vou ler aqui rapidamente o processo para a sua empresa, por exemplo, se inserir nesse mercado, né, de você usar a computação quântica no seu sistema de verdade. Então o primeiro passo é descobrir o problema, né? Você escolhe um problema para ser resolvido, como por exemplo, vamos supor que você quer aumentar a capacidade do setor de pesquisa na área petroquímica ou relacionada a prever estruturas de proteínas na área de química e de farmacêutica, na área médica. O segundo passo, depois de você descobrir o problema que você quer resolver, né, é construir um protótipo, uma prova de conceito usando dados reais, né? Então, você tem uma prova de conceito e você quer resolver seu problema. Eles vão aplicar, por exemplo, em previsão de tráfego e logística, por exemplo. Então, você tem um dado problema logístico, de repente de entrega ou algo do tipo, ou de gerenciamento de estoque de uma empresa gigante, ou de várias empresas ao mesmo tempo, e você quer fazer isso ser mais otimizado, né? Então, você quer... Para que o sistema quântico seria melhor? Em questão de velocidade. Embora a validação disso seja bem difícil. É que nem validar sistemas de inteligência artificial, por exemplo, para resolver esses problemas. Não vai funcionar em toda a empresa. Então é bem difícil de validar isso, mas existe produção do piloto, né, que vai basicamente é um plano para fazer isso daí, e a produção que vai ser a aplicação dessa aplicação, o deployment dessa aplicação na sua empresa, né? Então você descobre um problema, cria uma prova de conceito, meio que um brainstorm da vida,
projeto piloto e depois a produção. Isso aqui está na própria página da D-Wave, que está na descrição. E aqui eles dão alguns exemplos de Customer Success, né? Que é basicamente casos de empresas que foram beneficiadas com o uso de computação quântica, especificamente usando a D-Wave. Então tem, por exemplo, a Grovenauts e a Mitsubishi, né? Empresa aí de... Tem o banco da Mitsubishi também, mas enfim, mais relacionado a carro, né? Por exemplo, falando sobre a otimização da coleta, né, de lixo para redução de CO2, né? Para reduzir a emissão de gás carbônico, né? Então, especificamente para essas empresas, eles fizeram esse sistema que eu vou ler aqui da própria página deles, que quando você clica aparece um PDF, né, para você ler. Então, o da Grovenauts, eles vão dizer aqui, tá na descrição o PDF relacionado a isso, que os resultados, né, desse sistema de otimização para redução de gás carbônico foi usando inteligência artificial. Eles não explicam qual algoritmo foi usado. E esse é o problema, né? Como que eu vou alguém de fora pode validar isso se eles não explicam com detalhes, né? Eles usaram inteligência artificial com o sistema deles de computação quântica, né? Especificamente uma técnica chamada Quantum Annealing, que é uma técnica aí de hardware, para simular a combinação de rotas para passagem de menos veículos, né? Então eles querem uma otimização de rotas no contexto de do tráfego de carros, na verdade também de caminhões, parece. Foram usados 65 caminhões e 31 foram optimizados, né? Ao todo foram 55 mil minutos optimizados, né? Você divide por 60 aí para dar horas. E a diferença aí foram de 1000 quilômetros aí de diferença na questão de optimização, né? Então, como que eles estão reduzindo o CO2 na visão deles? Fazendo os carros, os caminhões aqui no caso, teriam uma rota mais rápida para conseguirem gastar menos combustível. Na prática a gente sabe que isso não reduz muita coisa, né? Não é algo tão geral, não é algo tão... Mas enfim, é o exemplo. Embora você validar isso seja bem difícil, né? Outro exemplo que eles vão dar aqui, também está na descrição, é do Mente AI, luta contra o Covid, né? Na questão de terapêutica de peptídeos usando computação quântica, né? Então, no caso, vai ser para prever estruturas proteicas. Basicamente isso, eles vão prever estruturas proteicas usando a tecnologia deles. Então, em vez de usar a computação clássica, eles usaram a computação quântica, né? Tem a questão de que tem sistemas como a AlphaFold que consegue fazer isso muito bem, que usa somente inteligência artificial, né? Nada de computação quântica. Mas basicamente eles demonstram, né? Eles mostram, eles querem validar o sistema deles dizendo que é uma revolução aí para design de proteínas, né? Usando computação quântica, né? Então é uma aplicação que já é feita, né? Nesse caso com a questão da Covid, né? Especificamente de inibidores. Eles estão tentando criar proteínas relacionadas a inibir o Covid usando computação quântica especificamente. E faz sentido porque o ambiente que você tem de uma proteína, por ser uma estrutura química, eles vão ter questões quânticas sendo... vai ter coisas relacionadas à física quântica ali, né? No contexto químico ali. Então esse é um tipo de ambiente muito favorável para a computação quântica. Só que validar, de novo, esse resultado é algo difícil, porque não tem tantos detalhes. Esse é o problema, você não consegue validar se realmente o que eles fizeram foi realmente dar o hype que merece, porque realmente não tem como saber.
O último exemplo que eu quero mostrar é no setor financeiro. E é basicamente um portfólio, optimização de portfólio financeiro, né? No mundo dos investimentos, né, você tem esses portfólios relacionados à sua gama de investimentos que você tem, e tem várias equações no contexto de teorias econômicas para escolher o seu melhor portfólio, né? Para desenvolver o seu melhor portfólio de uma forma diversificada, com o objetivo de ter um menor rico e máximo lucro, né? E eles estão aqui dando um exemplo que também está na descrição, usando o sistema deles, usando equações clássicas relacionadas a esse tipo de portfólio. E nesse caso eles usam o computador da D-Wave, né, de computação quântica, para gerenciar esse portfólio, né, para lidar com esse sistema. E qual que seria a questão que a computação quântica poderia ajudar, né? Seria a questão de velocidade. O ambiente não é o mesmo que na química, que você tem um ambiente quântico que realmente usar computação quântica faria diferença na prática. É uma coisa mais algorítmica aqui, né? Mas eles mostram como o sistema deles supera os outros, né? Supera sistemas como o Gecko, como o VQE, que também é bem conhecido. O VQE é o mais conhecido, eu acho, mas dá pra ver que o sistema deles no gráfico é superior. Então, esse é um exemplo na questão de portfólios financeiros, né? Então, a gente viu, no exemplo da D-Wave, a gente viu em otimização de tráfego, de carros, a gente viu em desenvolvimento de estruturas proteicas com aplicações na área farmacêutica, na área médica, e por fim, o último que está na descrição, você pode ver e acompanhar junto, é o da questão de investimentos, né, de portfólios no mundo financeiro. Então, o problema é que validar se isso seria aplicável para todos os casos e se isso poderia ser feito. Tipo, se a gente poderia ter o hype já de nossa computação quântica é o futuro. É o futuro, mas se esse futuro já chegou é algo um pouco incerto. Esses exemplos, eles são feitos por uma empresa muito boa e são exemplos que devem ser considerados, mas eles não são algo que pode ser usado com poucos recursos, né? Para você fazer a mesma coisa que eles fizeram para sua empresa, por exemplo, ou para de repente criar seu portfólio de risco, é um pouco caro. Mas é um exemplo de algo que é o futuro e que talvez mude a forma que a gente vê algumas áreas do contexto computacional, né? De você usar a computação quântica para coisas que antigamente eram muito difíceis, até usando inteligência artificial ou outros tipos de arquiteturas, né? Então era isso. Essas foram as aplicações práticas. Como eu disse antes, a gente não tem aplicações na área criptográfica, como a gente queria ainda. A gente tem já sistemas que procuram fazer isso, mas tem vários problemas na área criptográfica com relação à memória quântica. Tem vários problemas relacionados a criar uma RAM. Sabe a memória RAM que você usa no seu computador? Só que no formato quântico não existem ainda. Tem vários problemas relacionados a materiais a serem usados, enfim. Além disso, tem a questão não só de hardware, não só de software, mas tem a questão da aplicação da criptografia em si, né? Numa coisa que a gente chamaria de internet quântica, que a gente já fez vídeo sobre esse assunto, né? De você ter um design diferente da internet, em vez de usar a interface clássica de transmissão de informação, usar um design quântico, né? Usando repetidores quânticos, por exemplo, em vez de repetidores de sinal, entre aspas, que para rotear transporte de informação, né? Porque é assim que funciona a internet, né? São vários cabos rodando ao redor do mundo aí que se conectam entre si, fazendo a internet rodar. Mas ainda é impossível, não temos aplicações atualmente nessa questão para criar uma internet que use somente tecnologia quântica como base. Mas enfim, tirando as partes ruins, tem algumas partes boas, né? Tem algumas aplicações que já estão sendo realizadas, embora não possam ser feitas no momento em larga escala. Não é algo que a sua empresa deveria gastar milhões no momento, mas quem sabe usar,
flertar um pouco com essa tecnologia, de forma até também política, de mostrar que a sua empresa está sendo inovadora, né? Tá tentando implementar o que a gente tem já hoje de computação quântica na empresa. Então não é algo muito longe. Tem a Amazon Bracket ainda também, da Amazon Web Services, que você pode usar em um preço acessível na sua empresa computação quântica, com resultados bem favoráveis, né? Mão de obra nessa área, obviamente, é muito escassa. Você não vai achar muitos programadores que consigam aplicar essas coisas na vida real da empresa, né? Então não é um assunto simples de entender, é um assunto fácil de aprender. Não, fazer circuitos nesse contexto de programação não é algo simples, não é algo que você vai aprender só vendo documentação, embora você já vai aprender bastante, você não vai conseguir criar coisas novas somente sem saber a teoria por trás de computação quântica, né, pelo menos o básico. Então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. É uma recomendação para empresas também usarem esse tipo de sistema. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo.